Olá, pessoal. Eu sou a professora Perla Pazos e fui convidada pelo Instituto NUPEM para falar sobre fotobiomodulação transcraniana e o método Light Brain Access, que é o método conhecido carinhosamente como LBA. Então, eu sou fonoaudióloga, né? Eu tenho um curso na Universidade da Flórida, nas questões neurológicas, né? Da fala, da linguagem e da deglutição. Fiz curso de especialização em linguagem e também em audiologia clínica e saúde do trabalhador, curso de auriculopuntura, sou pós-graduada em fotobiomodulação pela FACOP e sou a CEO da BioLaser Brasil Cursos, com muito orgulho. Eu, desde já, agradeço o convite do NUPEM, da doutora Luciana Almeida Lopes, e por toda a equipe, para falar sobre algo que realmente, para mim, foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Então, vamos falar sobre fotobiomodulação transcraniana e sobre o Michael Hamblin, que é um dos maiores estudiosos do mundo nessa área. Então, toda a minha aula é respaldada no estudo do Michael Hamblin, que trabalhou muitos anos em Harvard. Então, o que acontece? Nas últimas 2 décadas, a terapia da fotobiomodulação, ela foi aí introduzida como uma inovação, né? Para a gente ter uma estimulação da atividade neurológica. Para quê? Para melhora de função cerebral. Então, essa técnica ela é baseada em luz e ela envolve a exposição do tecido neurológico, né, a uma baixa fluência de luz em comprimentos de onda, que vão variar do vermelho e do infra, que é o que normalmente a gente está acostumado a utilizar por meio de vários métodos de entrega de luz. Então, a segurança e o ideal aí parâmetro, né, para esse tratamento. Então, a questão do comprimento de onda, da fluência, da densidade de potência, número de repetições, duração do tratamento e o modo de fornecimento de luz, se a gente vai usar uma questão aí mais contínua ou pulsada, foram investigados em vários estudos pré-clínicos e estudos clínicos também, tá? Hoje a coisa está um pouquinho mais evoluída, certo? E aí, a primeira evidência que a gente teve do efeito neuroterapêutico dessa terapêutica num organismo vivo, né, que foi um coelho, foi porque eles induziram esse coelho a um AVC isquêmico e procuravam o quê? A capacidade de prevenção e reparação do dano cerebral, né, ocorrendo depois desse AVC isquêmico. Então, foi a primeira evidência que foi achada. Os efeitos neuroprotetores do laser, né, e do LED, nessas condições neurológicas, então, lesão cerebral, né, acidente vascular, Alzheimer, o Parkinson, né, transtornos psicológicos, psiquiátricos. E aí o declínio cognitivo também, em relação à idade, também foram mostrados em alguns estudos clínicos e pré-clínicos. Então, o que a gente acredita? Que os efeitos benéficos da fotobiomodulação são por causa do quê? Fotoestimulação da cadeia de transferência de elétron mitocondrial. Então, pessoal, quando eu comecei a montar o meu método, na realidade, é uma cocriação em relação ao estudo do Hamblin. Então, quando eu comecei a montar o método, eu tive que acreditar nesses efeitos benéficos da fotobiomodulação. Então, isso me ajudou a realmente construir um raciocínio clínico para que o método fosse o sucesso que ele é hoje, certo? Mas demorou bastante tempo, né, para chegar onde o método chegou. Então, desde 2016, eu tenho feito esses estudos, né, e trabalhando em cima de protocolos ou direcionadores clínicos, como vocês preferirem, para que a gente tenha uma boa eficácia terapêutica, né? Então, quando a fotobiomodulação ela é aplicada, né, numa questão aí ideal de fluência e comprimento, a gente tem um efeito terapêutico nos órgãos-alvos e a gente não tem efeito adverso. Quem trabalha com laser sabe disso, né? E aí a terapia com fotobiomodulação, ela vai acontecer o quê? Vai ter um aumento de fluxo sanguíneo, vai aumentar o metabolismo energético, então a gente vai ter uma melhora de produção de ATP no cérebro e vai aumentar o quê? As defesas antioxidantes, certo? Então, vamos lá. E aí, a capacidade de promover proteção neural e sobrevivência, né, desses neurônios, acontecem por quê? Porque a gente tem uma modulação
dos mediadores antiapoptóticos, pró-apoptóticos e inflamatórios. A gente tem a molécula de sinalização e a estimulação de fatores neurotróficos. Então, a fotobiomodulação transcraniana, ela causa sinaptogênese e neuroangiogênese, certo? Então, é bem interessante a maneira como isso influencia, né, na questão neurológica. O que acaba acontecendo quando a gente incide a luz, né? O nosso cérebro, principalmente a substância branca, ela é rica em bomba de sódio e potássio. Então, a gente tem um reequilíbrio dessa bomba de sódio e potássio, melhorando realmente a questão da produção de ATP também. E outra coisa que acaba acontecendo é que a calota craniana, por ser óssea, nós temos um efeito fotoenergético importante, né, em relação ao cérebro. Apesar de uma pequena penetração de luz, nós temos um efeito fotoenergético bem acentuado. Então, a gente tem evidências consideráveis de mudanças que ocorrem aí no nível de comportamento. Então, a gente tem aprimoramento cognitivo, efeito depressivo, a gente tem melhora do sono. E quando a gente foca no mecanismo neurobiológico, né, e aí no aspecto biofísico, a gente tem uma visão geral dessa resposta cerebral, né, à fotobiomodulação. Então, isso já foi comprovado com vários estudos clínicos e pré-clínicos, certo? Então, quais são esses mecanismos de ação que nós temos, né? Os diferentes comprimentos de ondas de luz têm graus de absorção diferentes. Quem trabalha com laser sabe bem isso. Então, a gente tem um espalhamento, a gente tem reflexão por meio biológico e tecido. Então, esse tecido biológico, ele vai ter uma variedade muito grande de cromóforos. Então, tem vários, né? A água, melanina, a hemoglobina, citocromos, as flavinas, que são extremamente importantes para a absorção dessa luz. E as moléculas de água, elas absorvem de forma significativa a energia da luz em comprimentos de ondas maiores que 970 nanômetros. E os comprimentos de ondas menores que 600 são absorvidos pelas flavinas, hemoglobina e melanina, certo? Então, por essa razão, a gente tem uma janela óptica para a fotobiomodulação na faixa do vermelho e do infra, né? Esse espectro. E aí a gente tem uma terapêutica, né? Uma eficácia dessa faixa determinada em vários estudos. Então, os mecanismos subjacentes a essa interação de luz e o tecido é muito complexa, porque a gente tem vários cromóforos presentes dentro da célula. Então, o que a gente vê, né, na maioria dos estudos? Que a excitação de citocromo C oxidase mitocondrial, ele é um fotorreceptor primário para o espectro vermelho e infra, e ele desempenha um papel essencial no mecanismo de ação. Então, o óxido nítrico também vai inibir o transporte de elétrons na cadeia de transferência, e a dissociação do óxido nítrico faz o quê? Aumenta o potencial da membrana mitocondrial, aumenta o oxigênio, né? E o gradiente de prótons também. E a gente vai ter o quê? Um aumento de produção de ATP, certo? Então, aí é que funciona a mágica em relação à fotobiomodulação transcraniana. Então, a gente tem uma produção de espécie reativa de oxigênio, que é o ROS, e a liberação de K2+. A gente vai ativar os fatores de transcrição e mediadores de sinalização, né? Como o NF-κB, e a gente vai ter o efeito de longa duração nas células, certo? Então, embora esses mecanismos de ação, né, na região de 600 e 850 são baseados aí na excitação do citocromo C oxidase mitocondrial, um estudo do Wang fala que um novo mecanismo celular para a luz infravermelha, em 980, com base na ativação de canais de íons de cálcio sensíveis ao calor ou à luz. Então, tem outra maneira de se ativar isso, né? Não só pelo citocromo C oxidase. Então, os efeitos benéficos dos comprimentos de onda de 1064, 1068, 1072 nanômetros foram relatados em vários estudos, né? E a dispersão de luz é um pouco mais alta em 800 a 850. Então, a gente tem um pico de absorção do citocromo C oxidase. Então, os nossos equipamentos que nós trabalhamos no Brasil, eles são extremamente eficientes para a fotobiomodulação transcraniana por causa desse nanômetro, né, no infravermelho. Então, os fótons, eles podem não penetrar nos tecidos mais profundos, né, questão de comprimento de onda mais longo, certo? Mas o que acontece, né? No comprimento de onda de 1064, 1072, a absorção do citocromo C oxidase é inferior, né, de 800 a 850.
Mas a baixa absorção da hemoglobina e baixa dispersão de luz, nesse espectro de comprimento de onda, ela vai acontecer o quê? Ela vai viajar através dos tecidos e ela estimula tanto o citocromoxidase como os canais iônicos localizados em estruturas mais profundas. Então, é aquilo. Apesar de ser inferior, ela tem uma baixa absorção, mas essa viagem que a luz faz, realmente faz ser eficiente, né? O nanômetro que a gente utiliza normalmente nos nossos equipamentos de infravermelho, certo? Então, a indução da síntese de óxido nítrico e proteínas de choque térmico também resulta numa redução de apoptose, né? Então, foram propostas para estímulos aí nessa região espectral. Bom, uma das coisas que me deixa, assim, bem chateada é quando as pessoas falam que laser queima neurônio. Laser não queima neurônio, tá? Na realidade, ele protege o neurônio da apoptose. Só que ele usado de forma errônea, com uma dosimetria muito alta, realmente ele pode fazer com que esse neurônio entre em apoptose, sim. Então, com as doses adequadas e ideais, nós conseguimos ter muitos bons resultados com a metodologia LBA, certo? E outros mecanismos importantes foram propostos aí para a fotobiomodulação, que é a ativação latente fotooxidativa do fator de crescimento, essa celular beta, e a ativação dos canais iônicos de cálcio, né? Dependendo dos cromóforos proteína, opsina 3 e 4. Então, abordagens atuais da fotobiomodulação para diferentes partes do cérebro. Então, vamos falar um pouquinho para vocês entenderem como é que isso funciona, certo? Então, o que é a fotobiomodulação transcraniana? É uma entrega não invasiva de luz numa fonte externa, que pode ser um laser ou LED, né? Para a cabeça e em seguida para o cérebro. Nesse método, a luz vai passar por uma série de camadas, incluindo o couro cabeludo, os ossos, né? Meninge, e vai atingir parcialmente a superfície cortical do cérebro. Mas, como eu sempre falo, o laser dá aquilo que o paciente necessita. E o efeito fotoenergético, que a Tina Caro sempre falou com tanta maestria, ele realmente faz muita diferença na fotobiomodulação transcraniana, porque o osso do crânio ele vira um ressonante da energia do laser. Então, acaba tendo uma resposta muito positiva, certo? Então, a gente tem uma atenuação espacial da luz durante a penetração através do crânio e tecidos cerebrais, né? E uma pequena fração de luz incidente vai ser entregue ali aos neurônios nas camadas mais externas do córtex. Mas, como eu falei, hoje a gente percebe que essa questão do crânio faz muita diferença por causa do efeito fotoenergético, certo? Então, desregulação de neurônios, circuitos duplos subtalâmico e globo pálido interno, né? São duas regiões bem profundas ali do cérebro, são importantíssimos na questão da patologia neurológica. Então, a capacidade limitada da luz de penetrar nessas estruturas mais profundas restringe o fornecimento de uma dose suficiente para os neurônios no mesencéfalo. E aí eu vou explicar uma outra questão que eu acho que é super pertinente. A substância branca do cérebro, ela realmente absorve muito mais a energia do laser do que a substância cinzenta e a substância negra, tá? Mas eu realmente entendo que o efeito fotoenergético é que faz grande parte do trabalho, certo? Então, assim, a gente acaba desenvolvendo, né, essa questão dos protocolos de dosimetria em relação a esse efeito fotoenergético também. Então, por isso que a gente teve um resultado diferenciado com a metodologia, certo? Então, tem muita tentativa de desenvolver uma técnica que seja eficaz para fornecer luz aos tecidos cerebrais mais profundos, como a substância negra. Não é diferente o método LBA em relação a essa busca, certo? Então, a maioria dos pesquisadores tem se concentrado aí na aplicação transcraniana e intracraniana. A irradiação de luz aí pela cavidade nasal, cavidade oral, resultaram aí em melhora de demência e sintomas neurológicos. Dentro do método, a gente tem aplicação nasal e aplicação por cavidade oral, certo? Então, nessa questão intranasal, a fonte de luz, ela é colocada dentro da narina. E aí, o que acontece? A placa etimoide, ela tem uma espessura um pouco mais fina. Então, ela irradia diretamente na área subcortical. Hipotálamo, tálamo, amígdala, né, hipocampo. Estrutura corticais, que é o córtex
órbito frontal do sistema límbico do cérebro. Então, a aplicação intranasal ela é extremamente eficiente para questões emocionais, para questões psicológicas e psiquiátricas, tá? Não é diferente para a questão motora também. A aplicação intranasal ajuda muito a aplicação nas questões motoras, certo? Mas a gente pode fazer também de outro jeito, irradiando a parte pré-frontal também, certo? Então, quando a gente tenta aí alcançar uma fluência, né, no sistema nervoso central, uma combinação aí de radiação de luz via seio esfenodal e cavidade oral também foi sugerida em alguns estudos. Então, existem artigos que relatam que a aplicação combinada de dispositivos LED intranasal e transcraniano melhorou cognição e habilidades funcionais em pacientes com demência, certo? O LED de 448, através do canal auditivo, penetra no crânio e alcança os lobos temporais do cérebro. Eu, particularmente, uso, né, uma parte do método LBA, fala de reabilitação labiríntica e zumbido, né, e a gente trabalha essa questão auditiva, e aí eu uso 660 nanômetros e 808 nanômetros, e com ótimos resultados, certo? Nessas reabilitações. Então, a fotobiomodulação para tratar o cérebro através do canal auditivo também foi sugerida, né, para beneficiar o transtorno afetivo sazonal e modulação da função cerebral. Para quem não sabe, o transtorno afetivo sazonal acontece nos países nórdicos, né, principalmente, porque eles têm pouca incidência de luz solar. Então, a pessoa ela fica um pouco mais depressiva, tá? Pode desenvolver a depressão, tanto é que nesses países a gente tem um alto índice de depressão, mas isso é por causa do transtorno afetivo sazonal, que pode se tornar uma depressão, certo? Todo mundo me pergunta isso, porque né, a gente, como mora num país tropical abençoado por Deus, então a gente não tem isso, né? Por exemplo, os londrinos desenvolvem bastante isso por causa do London Fog, né? A questão da neblina londrina, porque é um lugar mais escuro, certo? Então, vamos falar de penetração da luz através do couro cabeludo, crânio e tecidos cerebrais? Vamos falar sobre isso, que é bem interessante também, né? O conhecimento aí que a gente tem de propriedades ópticas, né, que a absorção, o espalhamento nesses tecidos, diferentes tecidos da cabeça, a gente consegue identificar a faixa de comprimento de onda ideal, né, onde a transmissão de luz chegaria ao ápice. A penetração da luz nos tecidos vai depender de vários parâmetros ópticos. Então, comprimento de onda, radiância, tempo de exposição, área exposta, coerência, entre outros. E aí, uma variedade de fatores anatômicos e fisiológicos contribuem para a penetração da luz através da cabeça. Então, principalmente a geometria individual da cabeça e composição do tecido. Como eu sempre brinco com os meus alunos, tem as pessoas que são mais cabeçudas ou menos cabeçudas, né? Então, essa geometria individual, você às vezes vai ter que mexer na dosimetria do método. Por quê? Porque realmente, às vezes a pessoa é maior, né? Tem uma cabeça maior, ou a cabeça é menor. A criança, por exemplo, o crânio, ele é mais fino, né? Então, tudo isso temos que levar em consideração em relação à dosimetria. Tanto é que o que eu demorei mais tempo para desenvolver foi as doses para as crianças da fotobiomodulação transcraniana, exatamente porque era um grande desafio o tamanho do crânio das crianças, questão peso e tudo mais. Então, para mim foi um grande desafio, a gente conseguiu terminar isso no meio do ano passado, né? E aí a gente colocou para começar a utilizar também nos pacientes, e com ótimos resultados, mas ainda tivemos que fazer alguns ajustes em relação à dosimetria. Então, o crânio humano, ele contém mineral, né? Contém proteína, contém água e carboidrato. Esses componentes são responsáveis pela alta absorção óptica e dispersão do crânio. Então, gente, o mineral, a proteína, a água e o carboidrato, eles funcionam como cromóforos, certo? Então, a gente tem uma absorção óptica importante e dispersão no crânio, exatamente aquilo que eu falei para vocês, a questão do efeito fotoenergético, que a nossa querida Tina Caro fala tanto, certo? Então, dados de transmissão de luz através do crânio mostram que 2% da luz laser em 1064 e 3,5% da luz LED em 810 passaram pelo osso frontal. E aí, também utilizando o LED 830, a gente tem uma penetração aí de 0,9 no temporal,
2,1 no frontal e 11,7 no occipital do crânio humano, medido com tecidos moles intactos, tá? E olha só que eu acho que é uma coisa pertinente para a gente entender. O temporal, a espessura é menor que a espessura do frontal e occipital. E a quantidade de tecido mole é maior. Então, a gente tem uma transmissão de luz mais baixa, porque o tecido mole tem transmissão menor que os ossos. Então, é bem pertinente isso. E olha que bacana, a luz do laser de onda contínua, que é o que a gente usa, em 808 nanômetros, né, que é o que a gente utiliza, penetrou uma profundidade de aproximadamente 8 milímetros do tecido cerebral humano abaixo da superfície cortical. Então, tem uma penetração positiva com um efeito fotoenergético, certo? Então, 1,23 da luz em 980 e 2,9 em 810, que também é próximo do que a gente usa, aí do laser de alta potência, lógico, aí é diferente, né? A penetração, eu estou falando de laser de baixa potência. Penetra aí em 30 milímetros de pele, crânio e tecido cerebral. Então, a gente tem várias penetrações na substância branca e cinzenta, aí relatadas em várias profundidades, certo? Não vou me ater a isso, porque aí é muito número, né, gente? Não tem necessidade. O que é importante vocês saberem que existe essa penetração. E é um estudo conduzido por Hart and Fitzgerald, né? Determinou a transmissão de luz na faixa de 450 a 880 no couro cabeludo, crânio e tecido cerebral humano. E aí, 24% foi relatado para transmissão de luz em 740 para o couro cabeludo. 12% da luz em 790 penetra através do osso temporal, tem 6 milímetros de espessura. A região caudal do crânio, que também tem 6 milímetros de espessura, tem uma transmissão máxima de 0,5 a 770 nanômetros, e na região central da coroa, que é um dos usos que a gente faz no método LBA, que é 10 milímetros de espessura, teve um pico de transmissão de 4,5 a 820 nanômetros. Então, a gente tem um debate contínuo sobre a penetração do luz laser no tecido, é maior do que a da luz LED. Então, tem alguns pesquisadores que falam, né, que o laser produz um feixe louco estreito, coerente e penetrante, e os dispositivos LEDs não coerentes têm divergência espacial e só fornecem penetração através de um fino volume na superfície do tecido. Então, nenhuma diferença significativa foi mostrada entre a penetração da luz, né, com o LED de 830 e com o laser de 810. O que eu, vamos dizer assim, o que eu tenho de opinião? Na realidade, o LED é tão eficiente quanto o laser. O que acontece é que o LED, por ser um outro tipo de luz, a sensação que eu tenho é que ele demora mais tempo, não para ter o efeito, mas mais tempo que a gente tem que ficar aplicando, né? Eu acho que daqui a algum tempo, com os desenvolvimentos de pesquisa, isso vai mudar um pouco, né? A gente vai ter vamos dizer assim, o LED sendo utilizado por ser uma tecnologia mais em conta também, né? Eu acho super importante isso, mas ele é eficiente, tanto é que temos vários equipamentos de LED sendo utilizados também na fotobiomulação transcraniana. O método LBA, ele é feito com vermelho e infravermelho, certo? Com laser. Ele não é feito com LED, ok? Mas, assim, vemos vários estudos com ótimos resultados com LED também. Então, não podemos descartar o LED, né? Enfim, o LED, eu acho ele mais lento em termos de aplicação. Isso é algo clínico, porque como eu trabalho muito clinicamente, é uma coisa que nós percebemos. Agora, que ele é eficiente, ele é, certo? Então, outras simulações e estudos de laboratório são necessários para a gente revelar a exata coerência e dependência dessa transmissão de luz através do tecido aí da cabeça humana. Então, realmente, a gente está ainda engatinhando com tudo isso. Mas já temos bons resultados, né? E eu acho que esses resultados trazem uma qualidade de vida para o paciente enorme. Então, eu acho que isso que a gente tem que pensar. O que a gente pode trazer de qualidade de vida para o nosso paciente? O método, ele é multidisciplinar, certo? Não foi, apesar de eu ser fonoaudióloga, né? Ele foi desenvolvido por uma questão multidisciplinar. E o que nós vemos, assim, não só pacientes meus, mas pacientes de alunos, é que a resposta realmente é muito positiva, né? Ainda, muitas vezes, não é o resultado que a gente gostaria,
mas são bons resultados. Então, eu vejo isso com bons olhos, como uma contribuição real para a reabilitação. Vamos falar de funções bioenergéticas neuronais. Então, a gente sabe que a disfunção mitocondrial tem um papel aí na etiologia de muitos, se não da maioria, dos distúrbios neurológicos e psicológicos. Enquanto são patológicas, as mitocôndrias, elas sofrem alterações importantes, né? Então, a gente tem redução de atividade do complexo da cadeia respiratória, menor síntese de ATP, superprodução de ROS, transição de permeabilidade mitocondrial interna e liberação de citocromo C no citossol. Então, os efeitos benéficos da fotobiomodulação no metabolismo energético de vários tipos de célula também foram investigados em vários estudos. O tecido neural ele é muito rico em mitocôndria e a exposição interage facilmente com o citocromo C oxidase mitocondrial, como um mediador do metabolismo de energia neural. Então, os tecidos neurais ele tem uma alta dependência do ATP produzido pelas mitocôndrias. Então, os estudos, eles analisam a resposta do pico de produção de ATP celular em células expostas à terapia da fotobiomodulação e a gente tem informações que levam ao melhor planejamento terapêutico, certo? Vamos falar de fluxo sanguíneo cerebral, que isso é uma coisa extremamente importante. Então, o que a gente acredita? Que a perfusão vascular cerebral prejudicada é uma das primeiras manifestações da maioria dos distúrbios cerebrais. O ácido nítrico, ele é um vasodilatador super importante, que pode ser liberado por processo de fotodissociação nos locais de ligação na cadeia respiratória, durante a fotobiomodulação. Então, a gente tem um aumento de aporte do quê? De oxigênio, com a fotobiomodulação transcraniana. Então, de acordo com os achados pré-clínicos, a fotobiomodulação, ela aumenta o conteúdo do ácido nítrico neuronal, aumenta o diâmetro do vaso e vai melhorar o fluxo sanguíneo. Então, a gente pode considerar que a terapia com fotobiomodulação, em áreas específicas do cérebro, afeta o fluxo sanguíneo cerebral regional e vai potencializar esse aporte de oxigênio, certo? Além disso, a gente tem estudos clínicos mostrando o impacto da terapia com LED transcraniana no fluxo sanguíneo cerebral. O Nawashiro, né, ele fala que o LED, administrado bilateralmente na testa, de 850 nanômetros, aumentou o fluxo sanguíneo em 20% no lobo frontal anterior esquerdo. O paciente estava em estado vegetativo. Então, olha que interessante. Quando a gente trabalha o fluxo sanguíneo, a gente trabalha aporte de oxigênio, melhora de ATP e efeito fotoenergético. Entenderam por que a fotobiomodulação ela consegue ser algo tão eficiente? E aí, nós temos aí o Salgado, né? O Dr. Afonso Salgado, que é brasileiro, com muito orgulho, é um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito a desenvolver algumas coisas. Mostra que a irradiação transcraniana com o LED de 627 melhorou a velocidade do fluxo sanguíneo na artéria cerebral média esquerda em 30% e na basilar em 25% em indivíduos saudáveis. E o Schiffer fala que uma sessão aí com LED na testa em 810, que é próximo do que a gente usa, né? Apesar de ser LED, a gente usa o laser, aumenta o fluxo sanguíneo do córtex pré-frontal de pacientes com depressão e ansiedade, imediatamente após a luz. Olha que interessante, né? E como isso pode ajudar tanta gente. Vamos falar de estresse oxidativo agora, tá? Então, a gente sabe que as mitocôndrias é a principal fonte de estresse oxidativo. E a geração excessiva da mesma, né, vai afetar os neurônios, em parte, porque danifica a função mitocondrial. Então, a gente tem um número enorme de textos aí na literatura mostrando relações entre várias condições cerebrais, como o acidente vascular cerebral, depressão e vulnerabilidade aos estresses oxidativos. Então, os efeitos benéficos ou prejudiciais da fotobiomodulação têm impactos ligados à produção mitocondrial de ROS. Então, baixos níveis de ROS, mitocondriais induzidos pela fotobiomodulação, em baixas doses, modulam as vias de sinalização celular. Mas a fotobiomodulação entregue em doses mais altas produz quantidade excessiva de ROS. E aí, a gente tem uma ativação das vias apoptóticas celulares. Então, é aquilo que eu falei no começo da aula. Laser não queima neurônio, certo? Mas ele pode provocar apoptose neuronal por excesso de dose, certo? Então, em doses adequadas, vai funcionar muito bem, certo? E não existe uma patologia X ou Y que você não possa utilizar o método.
certo? Muitas pessoas falam, porque o laser queima o neurônio motor superior e inferior. Não queima, certo? Não queima. Lógico, se você colocar uma dose enorme, óbvio que você vai provocar apoptose, certo? Mas não vai queimar o neurônio, ok? É apoptose, é morte neuronal, não é queima de neurônio, certo? Eu acho que isso é importante a gente deixar isso claro, porque existem muitas confusões que acabam acontecendo de pessoas que poderiam se beneficiar com a utilização do laser e muitas vezes o profissional fica com medo porque ouviu isso de alguém, né? E, aliás, nem sempre é professor que fala isso. E é bem interessante essa questão, porque eu já ouvi, não, queima neurônio motor superior, queima neurônio motor inferior. Se colocado numa dose adequada, não vai provocar apoptose. O paciente não vai ter piora, o paciente vai ter melhora. Porque a ideia é fotobiomodular todo o sistema neurológico, certo? Então, a produção prolongada e elevada de ácido nítrico tem o efeito quê? Neurotóxico. E a gente vai ter dano de tecido. Mas as mitocôndrias são locais primários para a interação de células luz vermelha e infra. E a fotobilação cerebral é o primeiro passo para quê? Para a gente ter uma restauração da disfunção mitocondrial induzida pelo estresse oxidativo. Então, muitos alunos meus perguntam assim, meu paciente tem disfunção mitocondrial, posso utilizar o laser? Não. Pode? Lógico que pode. Deve, né? A disfunção mitocondrial, ela se beneficia muito com a luz laser, né? Então, acho que é bem importante. Agora, eu vou falar de neuroinflamação. A neuroinflamação é um dos achados fisiopatológicos aí nos distúrbios cerebrais, né? E principalmente mediada por células microgliais ativadas. Então, a gente tem resposta a diferentes tipos de danos neuronais. A microglia, ela tem alterações morfológicas e proliferativas, e a gente tem a liberação de marcadores pró-inflamatórios. Então, a fotobiomodulação reduz as citocinas pró-inflamatórias por meio de inibição das vias de sinalização do NF-κB, e a gente tem uma atenuação das reações inflamatórias. Então, a gente tem evidência aí que o efeito anti-inflamatório é, em parte, a capacidade do laser e do LED modular a atividade microglial e uma diminuição subsequente nos mediadores inflamatórios. Vamos falar de apoptose neural. Bom, aí é que entra a história da apoptose, né? A apoptose é um mecanismo fisiopatológico contribuinte no envelhecimento normal do cérebro e em condições neurodegenerativas, então demência e Parkinson. Então, a gente tem várias vias apoptóticas e a via intrínseca, também conhecida como via mitocondrial, tem um papel fundamental na morte celular programada. Então, é aquilo. A apoptose, ela acontece, certo? Ela vai acontecer. Só que a gente perder células de forma antes do que era devido, faz com que o laser seja extremamente importante para que a gente mantenha a saúde celular para realmente ela ter a apoptose no tempo adequado. Então, a apoptose ela é iniciada por um declínio do potencial da membrana plasmática e a gente tem a liberação do fator pró-apoptótico, setor como C, da mitocôndria para o citoplasma. Então, a primeira evidência foi falada pelo Schaeffer, né, dos efeitos antiapoptóticos da fotobiomodulação no músculo, não era no cérebro, certo? E aí, eles relataram que a irradiação laser, né, em 632,8 nanômetros, protegeu as células da apoptose. E a luz vermelha, né, e o infravermelho, que é o LED 670 que eles utilizaram, e o laser de 810, que é muito próximo do que a gente utiliza. Também melhorou significativamente a apoptose neural, por meio de redução de fatores pró-apoptóticos. O mecanismo inicial dessa absorção de luz pelos cromóforos enzimáticos da membrana mitocondrial interna vai melhorar o potencial da membrana mitocondrial. E é uma explicação que a gente acha concebível para a questão desse efeito neuroprotetor que a gente tem, certo? Então, é aquilo, é muito difícil o laser provocar uma apoptose, realmente tem que ser doses muito altas. Por quê? Porque a gente tem um efeito da fotobiomodulação transcraniana, um efeito neuroprotetor. Então, fatores neurotróficos e neurogênese. Então, em relação aos fatores neurotróficos, neurotrofinas, né, a maior atenção aí tem sido nos efeitos estimuladores da fotobiomodulação, do fator neurotrófico derivado do cérebro, fator de crescimento neural,
fator neurotrófico das células gliais. Então, o aumento dessa expressão de neurotrofina, como fator neurotrófico, fator de crescimento neural, pode ser responsável pelas observações aí da estimulação da neurogênese e sinaptogênese. Então, eu acho que é super importante a gente provocar neurogênese e sinaptogênese pela fotomodulação transcraniana. Perla, então, assim, a gente não precisa fazer enriquecimento ambiental com o paciente, não precisa fazer mais nada? Não. Lógico que precisamos fazer estímulos, né, para esse paciente, para que ele crie engramas de memória, de atenção, na parte de fala, deglutição, enfim. Então, essa neurogênese e sinaptogênese faz com que o quadro neurológico, o quadro psiquiátrico, o quadro psicológico, ele melhore. Então, a atenção desse paciente fica melhor, a memória fica melhor, e aí você consegue, dependendo do que qual o teu objetivo com o paciente, você consegue ter uma reabilitação mais focada e adequada, e mais rápida, com muita qualidade. Então, o aumento da expressão do fator neurotrófico leva a uma redução de atrofia dos dendritos corticais durante a progressão de demência, por exemplo, certo? Então, os efeitos de neuroproteção da fotomodulação, em termos de neurogênese, foram mostrados apenas em AVC isquêmico. Hoje, já não, já foi mostrado em outras questões também, certo? E a primeira evidência em vivo que a gente teve para neurogênese, induzida aí por fotomodulação e migração de células progenitoras, veio do trabalho de Oro. E vamos falar dos efeitos sistêmicos, certo? Então, embora a realização de terapia de fotomodulação cerebral por meio de métodos de radiação direta é considerada aí a principal abordagem de tratamento, os benefícios neuroprotetores da radiação para áreas específicas do corpo, além do cérebro, também foram relatados. Então, o que se propõe é que o cérebro ele se beneficia de forma remota da estimulação luminosa de diferentes órgãos, de forma sistêmica, que são efeitos indiretos. Então, isso tem a ver com o efeito fotoenergético também, certo? Grande Tina Caro, que nos ensinou isso. Então, os mecanismos aí dessa resposta sistêmica à terapia de fotomodulação são obscuros, né? Mas a regulação positiva da função das células imunológicas, a modulação de citocinas pró e anti-inflamatórias e o aumento potencial dos níveis de ATP na mitocôndria plaquetária foram sugeridos. Então, é muito provável que a migração estimulada de célula-tronco, mesenquimais para locais domificados no cérebro, exerce um efeito neuroprotetor indireto. Então, bom, vamos falar sobre o método LBA nas aplicações clínicas dele, certo? Como é que surgiu o método LBA? Surgiu por uma demanda pessoal minha. Enfim, às vezes o pessoal se mistura com o profissional. E aí, eu acabei co-criando o método LBA, certo? Então, ele é baseado nos estudos do Michael Hamblin, que a gente utiliza o laser de baixa potência, né, para a gente atingir a fotobiolação. Então, o que se propõe? Homeostase de tecido neurológico através da luz e buscando proporcionar reequilíbrio das funções cerebrais. A técnica não é invasiva, né? Pode ser utilizada por todos os profissionais de saúde que trabalham com demandas neurológicas e ou psiquiátricas, certo? Então, como é que funciona o método? O método, a gente utiliza a técnica ILIB, utilizamos pontos de fotomodulação transcraniana e alguns pontos da laser puntura, certo? Por isso eu chamo de metodologia. É uma metodologia de trabalho, certo? Então, tem várias questões que nós podemos trabalhar. Eu coloquei as principais, né, para não ser cansativo. Então, nós temos pares cranianos, temos esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, disartria, afasia, transtorno do espectro autista, gagueira, depressão, ansiedade, bipolaridade, insônia, apraxia, zumbido, patologias labirínticas, déficit de atenção e hiperatividade, paralisia cerebral, dislexia, enxaqueca, nevralgia do trigêmeo, processamento auditivo central, paralisia cerebral, síndrome pós-Covid longa ou qualquer doença sistêmica, neurológica, psiquiátrica ou psicológica pode se beneficiar do método. É importante sempre salientar que nós precisamos ter as questões terapêuticas da psicologia, quando é necessário, da fonoaudiologia, da fisioterapia, até da enfermagem, porque a gente já percebeu, né, trabalhando com o método, que questões álgicas, elas melhoram bastante. Então,
também tem uma demanda da enfermagem hoje que vem buscando o curso, né, o curso da metodologia, certo? Então, eu vou apresentar um único paciente, esse paciente é de uma aluna minha, eu tenho a autorização dele para apresentar o caso, e foi um paciente que nos surpreendeu com a rapidez que ele teve melhor, certo? Então, foi um paciente pós-Covid, 50 dias em coma, né? 40 dias internado no quarto pós-CTI. Quando retorna para casa, não andava, tinha uma disfagia moderada, pós-5, voz rouca e fraca devido à intubação, 15 meses de tratamento farmacológico, com sucessos muito pequenininhos, né? Em 10 meses, mais ou menos, o equilíbrio não voltava, tinha tontura, não andava em linha reta. E aí, pós-exames, né, pedidos pela neurologista, foi detectado uma alteração de cerebelo. Na realidade, ele teve uma espécie, né, um AVC no cerebelo, certo? E pediram a eletroneuromiografia e a neurologista falou para ele agradecer por estar vivo e não deu nenhuma solução. E essa nossa aluna foi chamada para uma tentativa de reabilitação desse paciente. E aí é que vem a parte interessante, que ele não tinha equilíbrio. Então, eu vou mostrar para vocês ele, depois de algumas sessões do método. Então, pessoal, se isso não é uma prova de equilíbrio e que ele está bem, né? Ele come por via oral, vida normal. Ele leva hoje vida normal. Então, se isso não é uma prova de equilíbrio, eu não sei o que é, porque se eu for andar com esse skate, com certeza eu me arrebento no chão, né? Ele até brincou comigo outro dia, que ele falou para mim que ele ainda vai filmar quando ele desce da bicicleta de um morro. Ele mora no Rio e ele ainda brincou comigo, né? Porque a gente sempre se fala, ele sabe que eu acompanhei o caso dele. Então é muito interessante ele falando, ele assim, eu ainda vou filmar, eu consigo ter essa coordenação de estar com o celular, filmar e descer com a bicicleta num lugar íngreme. Falei, tudo bem. Se isso não é prova de equilíbrio, realmente não sei o que é, certo? Então, pessoal, eu me despeço por aqui, certo? Mais uma vez agradecendo ao Instituto Nupem, ao qual eu tenho a honra de já ser professora convidada já há algum tempo. Mais uma vez agradecendo a toda a equipe do Nupem, realmente que me acolheu com tanto carinho, principalmente a doutora Luciana, que sempre foi uma grande parceira, uma pessoa que sempre me ajudou muito no meu desenvolvimento do meu trabalho, certo? E a BioLaser Brasil, ela tem o YouTube, que nós temos um canal que tem várias entrevistas, vários encontros, né? A gente tem o Vim em Ciência, temos uma discussão bem acalorada aí do Vim em Ciência em relação ao método LBA. Temos o Instagram também, o Facebook e o nosso site. Então, qualquer coisa é só nos chamar pelos nossos canais de rede social. Espero que vocês tenham gostado da aula e venham estudar a metodologia LBA, que é um divisor de águas para muitos profissionais. Desde já eu agradeço a atenção. Obrigada.